Boa tarde, pessoal. Estamos em live. E aí, como é que estamos? Mais uma semana aqui, fazendo a nossa tradicional live de quinta-feira. Hoje um assunto bem interessante, tá? Vamos falar, não exclusivamente, mas vamos dar bastante atenção aos profissionais da área de saúde. Estou aqui nas minhas mãos com uma pesquisa bem interessante que a nossa equipe fez, tá? Vou passar aqui alguns dados, alguns números, para corroborar tudo que eu falar aqui, todas as informações que a gente vai dar aqui nessa live. Vamos receber uma convidada, é a Taimele, tá? Ela é psicóloga, vou dar alguns detalhezinhos aqui do processo dela. Obviamente ela vai falar um pouco melhor sobre a carreira profissional dela, a formação, tá? Já adiantando, ela já está em solo americano, já está com o Green Card, então ela tem bastante experiência para passar para vocês, tá? Vai ser muito interessante esse bate-papo com ela, para ela poder passar a visão dela de cliente, como a gente sempre faz aqui nas lives de quinta-feira. A gente gosta de... Deixa eu até entrar aqui logo também no meu, porque eu vou acompanhando para não ter delay e ver se tá... Vê aí. Pessoal, vamos falando aí se tá tudo certo com o som, com a imagem, tá? Então, como eu tava falando, a gente sempre gosta de fazer nessa live de quinta-feira, trazer um convidado, sempre que possível, né? E tiver algum cliente nosso disponível, para a gente poder passar para vocês exatamente essas informações. A gente sabe que o pessoal que ou está pensando em aplicar ou já está em andamento o processo, essas pessoas que a gente traz, esses clientes, esses amigos que a gente traz para falar da experiência deles, muitas das coisas vocês estão vivendo agora ou vão viver. Então é bom saber de uma pessoa comum, de uma pessoa que passou por esse processo, como é que tudo aconteceu, né? Claro que cada caso é um caso, cada um tem a sua trajetória, né, a sua jornada, mas muitas coisas se repetem, tá? E a Taimele vai poder explicar pra gente, conversar um pouquinho, né? A especialidade dela é psicologia, psicóloga clínica e de aconselhamento. Então, ela vai poder dar uma visão, além do caso dela específico, uma visão mesmo com a profissional competente que ela é na área dela, tá? Então, vamos esperar aqui o pessoal ir entrando aqui devagarzinho. Já vou dando um boa tarde. Daqui a pouco eu entro no assunto. Aí vocês vão me dizendo, tá? Quando ela estiver já online, pra gente não ficar segurando muito ela. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a pesquisa que a gente encomendou aqui pra nossa equipe. E aí, a hora que ela quiser entrar, tá? Deixa eu só entrar aqui. Deixa eu entrar no meu WhatsApp, que sempre chega pergunta aqui também pelo WhatsApp. Vocês vão mandando pergunta, tá, pessoal? Pelo WhatsApp, seja pela nossa caixinha. Eles vão me repassando por aqui também, tá? O pessoal tá dando aqui boa tarde. E aí, alguma pergunta já por aqui? Não? Então eu vou começar aqui, pessoal, já explanando um pouquinho sobre o que a gente andou, que a gente fez a pesquisa, tá? Da área de saúde. É uma área que está com muita demanda de mão de obra nos Estados Unidos, muita demanda de novos médicos, novos profissionais na área de saúde, tá? E, inclusive, essa pesquisa é para os próximos 10, 11 anos. A gente a pesquisa aqui são projeções de 2021 a 2036. Então, durante 15 anos, obviamente a gente já está em 2025, praticamente 2026, mas mesmo assim, a gente ainda tem uma projeção para os próximos 10 anos, tá? Então, são alguns motivos que a gente tem até como embasamento de um processo EB2NW ou EB1 para convencimento da imigração americana do interesse nacional ou da habilidade excepcional ou da habilidade extraordinária desses profissionais de saúde que querem imigrar para os Estados Unidos, tá? Quais são os principais motivos que porque a gente apurou nessa pesquisa que fazem a gente argumentar que vai ser alta a necessidade da ida de profissionais da área de saúde para os Estados Unidos, tá? Primeiro de tudo, são as mudanças demográficas, tá? O envelhecimento e o crescimento populacional, isso já é um dado muito tranquilo e muito certo de que vai acontecer com a população americana, tá? Com números aqui, eu vou pegar aqui na colinha, porque são muitos números, eu sempre vou dar uma lida aqui para dar a informação mais correta para vocês, tá? Só nessa questão das mudanças demográficas, tá? Da população, do envelhecimento da população americana, calcula-se que vai chegar a uma demanda de mais de 115 mil médicos até 2036, tá? E aí eles estão prevendo uma falta entre 13 mil e 86 mil médicos também até 2036, tá?
como a gente falou aqui, quais são os principais motivos. Primeiro, o envelhecimento da população, tá? A população maior de 65 anos vai crescer 34% até 2036, então os cuidados com a saúde vão crescer. E também a aposentadoria em massa dos médicos, tá? Nessa pesquisa também foi apurado que mais de 1/3 dos médicos ativos atualmente vai se aposentar na próxima década. Então, esses são os motivos pelos quais a área de saúde vai ter tanta relevância nos próximos 10 anos, tá? E isso é para você que é da área de saúde se animar, obviamente, e também esses estudos a gente usa nos nossos argumentos perante a imigração, tá? Para comprovar exatamente o interesse nacional. Aqui a gente também fez um apanhado das top 4 profissões mais requisitadas, tá? E, obviamente, eu estou aqui falando de profissões, não são só essas, a gente pegou os top 4, tá? Clínica geral, especialidades cirúrgicas, especialidades médicas como nefrologia, cardiologia e etc. E hospitalistas, tá? Primary care, então isso também vai ser bem demandado em solo americano. E tinha até um top 5, né, um top 5, que na pesquisa ficou como outras especialidades. Essas outras especialidades quais são? Psiquiatria, psicologia, inclusive a nossa convidada é uma psicóloga, fisioterapia, tá? Fisioterapia tem muita demanda de mão de obra, tá? Fisioterapia, para vocês terem uma ideia, é um outro estudo que a gente tem também aqui, vou usar como exemplo um estado, tá? O estado da Flórida. Também tem uma pesquisa que nos próximos 10, 15 anos, a população, como a gente falou, vai envelhecer no estado da Flórida. E não só isso. Os velhos nos Estados Unidos, a população envelhecida nos Estados Unidos, eles procuram ir para a Flórida ou para a Califórnia porque são estados mais quentes. Então, quem se aposenta lá em Massachusetts, em Nova York, em Seattle, lá em cima, em Utah, eles procuram ter climas mais amenos, né, climas mais quentes, saem do frio e passam a aposentadoria nesses estados. Então, vocês imaginam essa concentração de população mais madura, vamos dizer assim, a necessidade de cuidar de saúde, e fisioterapia é uma área extremamente requisitada, tá? E aí, falando um pouquinho dessas regiões, tá? A gente também fez essa pesquisa, estados e regiões com maior demanda, tá? Na região sul, o Texas, Flórida e Geórgia, né? Eu já tinha até falado aqui da Flórida, então Texas, Flórida e Geórgia, tá? A previsão é que nos próximos, até 2036, mais de 50 mil médicos, a necessidade de mais ou menos entre 50 e 55 mil médicos, tá? Isso é uma projeção bem interessante, tá? E a região oeste também, como eu falei, tá? Califórnia, Arizona e Washington, tá? Então, também é a segunda maior necessidade, por volta aí de 36 mil médicos nos próximos 10 anos, até 2036, tá? Então, essas informações são muito importantes. Qualquer dúvida que você tiver em relação a isso, né, como a gente falou, marca uma consultoria com a gente. Essas informações que a gente traz aqui na live, tá, são exatamente para vocês terem ideia. Obviamente, a gente não consegue, em 45 minutos, 1 hora, que é o tempo da nossa live, a gente falar com todas as minúcias, tá, todas as explicações, mas é isso. O que a gente quer passar com qual é o recado que a gente quer passar com essa pesquisa que a gente fez? A área de saúde, como já é amplamente divulgado, tá? É uma área que é muito interessante para aplicar o visto EB2NW, o visto EB1 para os Estados Unidos, tá? Então, não deixa de marcar uma consultoria, comenta aí no nosso direct aí, eu quero, nos comentários põe eu quero, nossa equipe de atendimento está em prontidão, vai chamar vocês, vai analisar, e não deixe de tirar dúvida com um especialista nosso, tá? Que mais? Vamos ver se já tem alguma pergunta aqui. Se tiver, mandem para mim também. A gente já vai respondendo algumas perguntas aqui. Vamos lá, deixa eu subir aqui um pouquinho para pegar as perguntas. Então, vamos lá. André Costa, 33, fala sobre o curso de higienistas para abrir caminho aos dentistas. Vamos lá. Na realidade, eu não vou falar do curso, tá? Como é que a gente trabalha muito aqui com os nossos clientes que são dentistas, tá? Muitos dos clientes que são dentistas... lembrando um detalhe bem importante, tá, gente? Aqui a gente é bem ciente das informações, a gente tem que dar as informações completas. Hoje, a área de saúde, sim, está precisando fazer a revalidação do diploma, tá? Então, vamos pegar como exemplo, já que o nosso seguidor aqui pediu,
dentista, por exemplo, tá? E não necessariamente, gente, vocês precisam fazer a revalidação do seu diploma completo. Um médico não precisa chegar até o último passo, o último step de revalidação para ir para os Estados Unidos e ser aprovado no EB2NW. Ele pode fazer um passo, isso aí de novo, na consultoria, com as nossas empresas, a gente tem empresas parceiras que trabalham com a revalidação do diploma, vai ser explicado qual é o passo, a princípio, necessário para que você tenha uma aprovação no EB2NW. E aí sim, com o green card na mão, estando em solo americano, você completa a revalidação completa, se assim você desejar também, tá? Para que você ponha o seu plano completo em ação. Então, dentistas muitas das vezes fazem desse jeito. Fazem uma revalidação até um certo step, vão para os Estados Unidos, começam a trabalhar como higienistas, como auxiliares, e lá completam fazem a revalidação completa e passam a atuar como dentistas, tá? Em relação ao curso, como você me perguntou, como é que é o nome dele? André Costa 33. É por conta de vocês, tá? A gente põe vocês em contato primeiro com a empresa que faz a revalidação de diploma, e esses cursos, o complemento da sua formação ou da revalidação do diploma é por sua conta. Obviamente que a obtenção do green card, ela facilita. Tem muitos passos que vocês já conseguem fazer do Brasil e é o que a gente indica. Porque lá na hora da entrevista no consulado do Rio de Janeiro, vai ser perguntado se pelo menos você já começou a fazer os steps da revalidação. Então você precisa comprovar que já fez alguns passos da revalidação para que você tenha o seu caso aprovado, tá? Daiane Jimenez, técnico de enfermagem, 10 anos, consigo algum tipo de visto? Daiane, a resposta geral, sim, tá? O que você precisa é fazer uma consultoria com a gente. O técnico de enfermagem, diferente do bacharelado em enfermagem, precisa se fazer um planejamento migratório um pouco mais completo. Então, conversa com a gente, que a gente pode te explicar um pouco melhor, tá? Jober Freitas, tem aprovações na área de logística? Com certeza, tá, Jober? Fazendo um pouquinho aqui da nossa agenda de Jabá, nosso YouTube, tá? @Leão Group Oficial, lá tem entrevistas, tem Diário do Aprovado, tem, Um Sonho Americano, Conexão Green Card, tudo isso falando sobre os aprovados, conteúdo. Com certeza você jogar lá no nosso feed, lá, procurar, você vai encontrar especialistas em logística aprovados. Então, de cara, eu já digo para você que sim. O que você precisa para ter certeza se o seu perfil é muito bom, ou excelente, ou bom pro EB2NW, ou pro EB1, fazer uma consultoria com a gente. Porque a área é boa, mas a gente precisa de outras características para fazer uma análise completa de perfil. Formação, tempo de experiência, cursos que você tenha, cartas de recomendação, afiliação a associações. Então, conversa com a gente, faz uma consultoria, que é o ideal para a gente traçar esse perfil, tá? Pessoal, a gente sempre fala aqui que a gente é uma empresa que a gente procura ser o mais perfeito, então já vou responder uma pergunta aqui. Espaço na barra, tentando falar e não tenho resposta. Pessoal do comercial, pessoal do marketing daqui me ouvindo, já chamem essa lead, que a reclamação dela é tentando falar e não tenho resposta. Espaço na Marrara. Fala com a gente, eles vão chamar aí, tá? Já estão chamando. E a gente vai te atender aí, tá bom? Mirelis, sou enfermeira. Então, conversa com a gente. A área de saúde está muito demandada, tá? Vamos bater um papo, entender um pouco melhor o seu perfil. André Costa 33. Fala, por favor, também sobre professores de educação física. Então, a gente tem inclusive aprovados aqui, tá? Hoje, como é sabido no mundo todo, os profissionais de educação física não chegam a ser incluídos nos profissionais da área de saúde, mas sim, é uma questão de saúde pública e sim a gente consegue fazer um EB2NW. Obviamente, depende dos seus cursos, depende das suas especialidades, depende principalmente da sua experiência profissional, mas sim, a gente inclusive tem profissionais de educação física aprovados, então conversa com a gente que a gente consegue sim fazer um planejamento migratório nesse sentido, tá? Já tá aí? Então chama a nossa convidada. Hoje a live
é dela, né? Sempre que tem um convidado da live, prioridade são eles. Chama aí, vamos bater um papo com ela, para ela poder falar um pouquinho sobre ela mesma. Foi? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tá baixo o som aí, veio. Tá me ouvindo, Taimeli? Boa tarde. Tô te ouvindo sim. Ah, o nosso som que tava baixo, agora eu tô te ouvindo também. Boa tarde, obrigado aí pelo seu tempo. Parabéns pela aprovação, parabéns pelo green card, parabéns pra toda a família aí. E é aquilo, né? A gente te agradecer aí. A gente tá falando hoje, a live tá dedicada aí aos nossos profissionais da área de saúde. Claro que a gente vai responder outras perguntas também, mas a gente nada melhor do que conversar com uma profissional da área de saúde, aprovada, com o green card na mão também. Só antes de você se apresentar, eu vou deixar você, como eu te falei, você profissional da live de saúde, só pro pessoal que quer ser aprovada com o green card na mão. Pessoal, só antes de você se apresentar, eu vou deixar você da cronologia do processo dela, tá? Ela fez um processo com ajuste de status, só antes de você sair sem o Premium Processing, tá? O processo dela foi protocolado em junho de 2023, aprovado em 9 meses, sem o Premium Processing, tá? A RFE veio em fevereiro, protocolado em junho de 2023, 8 meses depois, e teve uma aprovação na RFE em um mês, tá? Então o processo foi aprovado em 9 meses, tá? Como a gente sempre fala, elegibilidade está demorando de 6 meses a 1 ano, em média, tá? O dela demorou 9 anos, tá? 9 anos, desculpa, 9 meses, tá? Eles foram aprovados no ajuste de status, sem entrevista, eles estavam nos Estados Unidos, tá? Em 9 de agosto de 2025. Então, como a gente sempre fala, de 2023, menos de 2 anos, tá? Faltavam aí... Não, menos de 2 anos não. 2 anos e 2 meses. 2 anos e pouquinho. 2 anos e pouquinho, não completou 2 meses. Então, é o que a gente fala. Processo completo tá demorando entre 2 anos e 2 anos e meio, tá? Já estão com o green card na mão. E agora, se apresente aí, fala um pouquinho pra gente. O que você pode contar aí dessa jornada que você passou aí? Presente aí, fala um pouquinho pra gente. O que você pode contar? Desculpa, aí então eu tava falando o seu nome errado, né? Desculpa. Bastante gente presente aí, fala um pouquinho pra gente. O que você então, eu sou a pode contar aí dessa jornada? Eu estou morando aqui nos Estados Unidos há quase 7 anos. Dia 3 agora de pra setembro gente, faz 7 anos que eu vim pra cá. Você pode contar aí dessa jornada? Estudar. Né? Estudei... Pra gente, o que você pode contar aí dessa jornada? Mas eu sou psicóloga há 15 anos e trabalhei na área clínica no Brasil, trabalhei também na área da assistência social, deixei para trás um concurso público na área clínica e no Brasil, trabalhei também e encarei na área da assistência social, deixei para trás um concurso público. 20 anos atrás eu vim para cá fazer intercâmbio e encarei, eu já tinha vindo, eu já gostava, já conheci, meu sonho era voltar. Comecei a estudar inglês muito cedo, eu tinha 7 anos quando eu comecei a estudar inglês e sempre gostei. Então, o inglês não foi pra mim uma barreira. Mas quando eu decidi vir pra cá, eu já estava casada, já tinha uma filha de 5 anos. Eu tive que pensar em tudo isso, né? É um planejamento realmente, né? Aham. Com certeza. Eu vim pra cá passear, né? Em janeiro de 2018. É um planejamento realmente, foi né? onde eu conheci a escola, com qual eu fiz todo o meu processo de estudante. Tudo isso. Então, assim, eu já saí daqui... É um planejamento realmente, né? Todas as informações que eu preciso. Quando eu cheguei no Brasil, daí fui atrás de fazer visto, de todas essas coisas, eu já saí daqui, mas... Aí vim pra cá, estudei cursos na área de business... Fiz curso na área de hospitalidade, que mais? Fiz... Aí depois eu mudei, isso estava tudo numa escola técnica, mudei para uma faculdade para fazer um curso de teologia. Fiz um mestrado em teologia, que daí vai sair um mestrado em aconselhamento cristão. E é o que a gente fala, né? O mais importante dessa jornada toda... É uma jornada bem longa, né? É um pouco diferente da maioria das pessoas. Você está há bastante tempo aí. Mas o principal é uma jornada bem longa, né? E aí você vai me dizer um pouco diferente da maioria das pessoas. Nunca ter violado seu status migratório, sempre ter mantido seu status migratório.
te deu essa tranquilidade. É bastante o fato de você estar aí, nunca ter violado o seu status migratório, sempre ter mantido seu status migratório, sustos, né? Te deu com o fato de você estar aí, ser deportado, mas você nunca teve, você sempre esteve né, com seu status válido. Esses sustos, né? Com imigração, com ser deportado, que você sempre esteve. Falei, não, vamos deixar tudo e vamos ficar aqui, né, sem status mesmo, vamos ficar aqui. Em momento algum, eu quis... Foi um acordo que eu fiz com meu marido quando a gente decidiu vir. Ficar aqui. Nós não vamos, né, sem status mesmo, ficar aqui, ficar ilegal. Em momento algum, eu vou continuar estudando. Meu marido, quando a gente decidiu vir, época que eu perguntei pra ele, não queria estudar, e aí, né, eu ficava em casa continuar estudando. Meu marido, quando a gente decidiu, mas ele falou, não, aí eu continuei estudando. Mas em momento algum, meu marido, quando a gente não ficarei ilegal, não quis. Porque realmente, é exatamente essa palavra que você disse, é a tranquilidade. Meu marido, quando a gente decidiu, eu falei, não ficarei em saber que da possibilidade de eu mudar, de eu me legalizar e de conseguir e ter um sucesso com isso, né? Não é fácil trabalhar com a psicologia aqui. Tanto é que é por isso que eu preciso ter um mestrado, né? Para daí ainda conseguir uma certificação, porque vai de estado para estado. Eu estou no Massachusetts, então aqui precisa de ter certificação, então ainda vai um tempinho ainda, assim, até eu conseguir realmente falar assim, não, eu sou psicóloga nos Estados Unidos e posso trabalhar como psicóloga nos Estados Unidos. A certificação. Mas foi até como eu estava falando no começo da live, exatamente isso. Não é necessário que você faça toda a jornada para se qualificar, para trabalhar na sua área, de uma vez só. Você vai fazendo aos poucos, você agora já está com o seu green card na mão, já é uma residência permanente, já tem possibilidade de trabalhar, vai ter o social, fica muito mais tranquilo, de novo. Essa tranquilidade de fazer as coisas no tempo certo, que demanda tempo, não tem o que fazer. Demanda. E fala que não fiquei ansiosa várias vezes. Demanda tempo. Com as RFE, falei, nossa, a do I-140 foi aprovada tão rapidinho. Fiquei ansiosa aí agora várias vezes. O 485, que no meu caso, foi os exames médicos, demorou tão rapidinho. Falando, meu Deus, não vai. Meus pais perguntando todos os dias, e aí, como é que tá? Alguma novidade? E todo dia eu tendo que falar, não tenho nada ainda. Mas exatamente isso, sabe? Em saber que o meu processo era um processo forte, mas exatamente baseado, sabe? Um negócio desse tamanho, assim, de processo, gente, é aquilo lá, é um monte de papel, é um monte de certificado. E eu juntei, gente, um negócio desse tamanho, tanto documento. Porque durante a minha formação eu participei de muita coisa, eu estava sempre me capacitando de processo. E até hoje eu gosto de fazer isso, sabe? Depende muito. E é isso que a gente sempre fala também, né? Hoje a imigração mudou, né? O mundo está mais globalizado, mas ao mesmo tempo. E é isso que a gente sempre fala também, né? Você precisa se tornar. É uma tecla que a gente tem batido muito aqui na Leão Group, está mais globalizado, se tornar mas ao mesmo tempo para o país para onde você está indo. Você precisa se tornar. É uma tecla que a gente tem batido. Você tinha um sonho. Mas o sonho sem ter um plano, você precisa se tornar interessante. Você tinha um sonho e um plano. Você tá indo, botou ele em prática, você fez. E aí o sonho foi possível ser realizado. Você precisa se tornar interessante para o país para onde você está indo. E é o que você sempre fez. EB2NW, quando eu vim para cá. Você precisa se tornar interessante para o país. Um pouquinho mais, ter legalizado daí. Mas eu não tem como com a minha crença assim, mais, os planos de Deus foram esses do jeito que aconteceu e tá acontecendo do jeito que Ele quer pra minha vida. Então, não tem como... Exato. E hoje também, o que a gente sempre fala também, a imigração, ela é muito dinâmica, né? Hoje, se eu fosse, sendo bem sincero, como a gente sempre é aqui na Leão Group, bem transparente, o jeito que você foi, hoje está um pouco não, bastante mais difícil, sendo bem sincero, dessa forma. Hoje a imigração está um pouco mais rigorosa nessa questão, sendo bem sincero, com de estudante, da alteração de status, do ajuste de status, o tempo que demora para fazer mais status está bem grande, mas não quer dizer que isso impeça das pessoas realizarem o sonho delas. A única diferença tem que se planejar, tem que fazer, às vezes, o que a gente tem aconselhado bastante é que se faça o EB2NW já estando, ainda estando no Brasil, e já vai para os Estados Unidos com o green card na mão, ou que você já tem, como foi o seu caso, ter um visto, um status que te garanta permanecer um pouco ainda mais estando no Brasil, em solo americano. Não adianta que com de turista não consegue fazer isso.
ter um vídeo, porque você precisa esperar isso tempo aí de 2 anos, 2 anos e meio, para que o seu green card seja aprovado. Então, planejamento sempre foi importante. Nessa realidade atual, aí de 2 anos, 2 anos ainda. Não quer dizer, como muita gente está falando aí pela internet, que o EB2 acabou, que não dá mais para fazer, realidade que não tem atual, mas a gente, toda quinta-feira a gente está provando que não acabou nada. Toda quinta-feira a gente tem um ajuste. Inclusive, acho que a convidada dessa realidade atual também era de agosto. Então, a gente só em agosto agora desse ano, a gente teve 2 green cards sendo emitidos. Então, a gente tem um ajuste. Essa realidade atual que não tem ainda. A gente mais quinta-feira a gente está falando que cai por terra aqui, e é por isso que é tão importante essa balela vocês aqui na nossa live. Mais importante ainda. A gente toda quinta-feira a gente está falando aí pela internet, essa balela. Pode falar. Eu tô tentando processar aqui. Não acredito que seja uma falta de profissionais qualificados, mas que não é só pra gente que vem de fora com o EB2NW, que é difícil o processo de conseguir ter uma profissão como a psicologia aqui. Até pros americanos toma tempo. É isso. E aí tem muita gente que também não quer uma psicologia interesse até na profissão em si, e nem em ficar todo esse tempo estudando. Exato. Né? Tem muita gente que também não quer, não tem então é isso. interesse. O que eu gostaria também, você até como uma especialista na área, a gente sempre pede isso. Sempre é importante esse bate-papo com vocês, porque tem muita gente aqui nos assistindo, né? Pessoas que já são nossos clientes, outros que estão vindo aqui a primeira vez, outros que acompanham a gente regularmente, estão naquele processo decisório, faço ou não faço, vale a pena. E aí eu sempre faço uma pergunta, toda live o pessoal me ouve fazendo essa pergunta, mas eu gosto de fazer isso porque tem gente que está chegando agora, tem gente que está precisando de uma ajuda para decidir. O que você de hoje falaria para você de há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, que desse força? Eu sempre faço uma pergunta. Qual seria o conselho que você daria para você de 2 anos atrás, que não conhecia o EB2NW, passou a conhecer o EB2NW? O que você poderia contar aí da sua jornada para estimular ou para dar força ao pessoal? E comprovar, né, que são pessoas normais que fazem. Obviamente, contar aí da sua jornada para estimular ou para dar força ao pessoal numa área que tem demanda. Né, que são normal, não é nada poderia contar aí da sua jornada ou para dar força ao pessoal. E comprovar, né, que assim, acredite fora do normal. Que a hora que for a sua hora vai dar certo. Porque eu vou ser sincera, eu demorei pra falar assim, não, eu vou fazer o meu processo. Demorei, conversei com diversos advogados. Vou ser sincera, diversas empresas. Eu demorei e ninguém me passou a confiança que, na época eu conversei com o João, o advogado do João, que o João me passou. Demorei eu falei, é com eles que eu quero fechar. É com eles que eu vou fazer o meu processo. Eu estava conversei com o João, por aqui, João, de fazer tudo sozinho, porque um monte de gente na minha cabeça fala, faz sozinha, não gasta dinheiro assim, com eles que eu quero fechar. Será? Fui atrás, por aqui, de fazer tudo sozinha, porque um monte de gente, os documentos na minha cabeça, faz sozinha, não gasta dinheiro assim. Depois da conversa que eu tive com o João, eu percebi que fui atrás, não ia dar, não que não ia dar certo, poderia até dar na minha cabeça, faz sozinha, não gasta dinheiro assim, não. Talvez as RFEs iam ser muito mais complicadas e mais difíceis. O que a gente fala sempre, assim, o caminho que você trilhou é bem interessante para a gente poder falar aqui pro nosso público, né, para quem está assistindo a gente, é exatamente isso. A gente não tem problema nenhum aqui na Nenhum Grupo. Faça o máximo de entrevistas que você puder. Existem vários profissionais no mercado de qualidade também. A única coisa que a gente pede é que vocês tomem cuidado com os que estão aí só para tomar o seu dinheiro, tá? Existe a possibilidade de fazer sozinho, óbvio, tá? A gente não tem obrigatoriedade de procurar uma assessoria. Qual é a grande diferença e a grande vantagem de ter uma assessoria? Existe a possibilidade de fazer sozinho, ajudando você a fazer o seu caso. A experiência que a gente tem, os milhares de clientes, mais um cliente aprovado. Aí, os clientes que são negados, a gente aprende com a negativa. Então a gente consegue entender, né, como é que faz o processo. Como você falou, a gente tem uma equipe que faz a tradução, aprovado, os clientes que são negados, a gente aprende com a negativa, o business plan, então a gente consegue. Dá para você fazer sozinho, né? Eu aconselho que você faça? Não, os clientes, aconselho, tá? E não é um dinheiro gasto que fazem o business plan, é um investimento. Dá para você fazer sozinho? É uma mudança de vida. Como você falou, você está mudando de vida. Eu aconselho que você faça? Não aconselho. E às vezes a gente não é um dinheiro gasto. Faz um investimento ou gasta dinheiro com uma mudança de vida. Como você falou, você está triviais, você foi com a sua família para os Estados Unidos, supérfluos, e não vai um investimento
com um planejamento de vida, coisas né? que é inclusive triviais, que você está aí agora está nos Estados Unidos, supérfluos, é um investimento, e não vai querer gastar um dinheiro alto, mas é uma de escolha, vida, né? Então, você vai ter esse retorno, você tá aí agora está nos desse Estados investimento, Unidos, né? É um investimento, quem é do mundo alto, do empreendedorismo, mas é uma vai escolha, entender. né? Então, o retorno do seu investimento vai vir aí nos próximos 5, 6 meses que você e seu marido estiverem trabalhando com o green card na mão, legalmente, seus filhos estudando em escolas excelentes, escolas públicas, mas é um país seguro, um país com oportunidade, enfim. É um investimento que em escolas excelentes, quem dera todo investimento tivesse esse retorno, um país seguro, um país tão certo, né? Obviamente, um investimento que não estamos garantindo, quem dera todo investimento tivesse esse retorno, mas uma vez aprovado, o retorno tão certo, né? Obviamente, muito tranquilo. Não estamos garantindo aqui que o retorno é certo porque você precisa ser aprovado. Então é isso. Mas uma vez aprovado, como é que pronuncia o seu nome mesmo para agora pronunciar certinho? Muito tranquilo. Timely, obrigado pelo seu tempo. Então é isso. Obrigado aí pela sua confiança no nosso... Oi, fala, pode falar. Então é isso. Você certinho. Tá. O pessoal do marketing... Eu não sou muito bom nesse negócio de marketing, não. Eles ficam me dando cola. O pessoal gosta muito de ver, sabe o quê? O Green Card. Tem como você mostrar o seu cartãozinho pra gente? Sim. Deixa eu só pegar. O pessoal gosta muito de ver, sabe o quê? O Green Card. Tem como você mostrar o seu cartãozinho? Olha lá. É porque, por incrível que pareça, você acredita que ainda tem hater, né? A internet é isso. Que fala que você, na verdade, é uma atriz contratada pela gente, que não tem green card, que não tem nada. A gente gosta de mostrar o green card pra eles verem que não é um fake, né? Não, e foi uma semana muito boa. Meus pais e a minha irmã estavam aqui só passeando. Não é um fake, né? Dividir, compartilhar com eles, sabe? Foi uma semana muito boa. Meus pais e a minha irmã eles estavam aí com vocês quando vocês receberam o green card? Foi acho que assim, uma semana muito boa. Meus pais e a minha irmã estavam aqui. Se tivesse combinado, não tinha dado certo. Não tinha dado certo, porque eu tinha conversado com eles e falei assim, acho que assim, pelas conversas, vai chegar mais se tivesse combinado de agosto, final de agosto, e os green card do ano fiscal já vai ter acabado. Então pode ser que só depois das conversas vai chegar mais ou menos. Mas no caso de vocês é outra confusão que as pessoas fazem também. Os green cards que tá no final do ano fiscal são os que vão protocolar ou que estão fora do Visa Bullet. Os de vocês, o green card está só no ano fiscal, produção, na verdade. Vai chegar mais ou menos na metade. O de vocês, um green card. Foi muito bom, muito gostoso poder ter compartilhado essa conquista com eles aqui, mesmo porque eles estavam lá do Brasil me ajudando, me aconselhando. Vai chegar mais ou menos. E sempre assim, e aí, sabe? Foi bem gostoso mesmo. Que bom, que melhor ainda. Obrigado de novo, pelo seu tempo. Parabéns pela decisão que você tomou. A gente sabe o quanto é difícil tomar essas decisões. Obrigado de novo, pelo seu tempo. Parabéns pela decisão que você tomou. Largar o funcionalismo público, ir para um país diferente, de língua diferente da nossa vida. Depois aplicar um visto de imigrante, ser residente permanente num país. Largar o funcionalismo público, ir para o seu esforço e a sua um visto, capacidade de tomar essa decisão num país rendeu aí esses frutos. O seu esforço e a sua família toda. A gente continua, que a gente sempre fala, a partir de agora, né? A partir desde o momento que o seu esforço fecha com a gente e para sempre, vocês vão fazer parte da vida da Leão Group, a gente vai fazer parte da vida de vocês. Mas o seu esforço da gente está por aqui. Aproveita agora, a gente continua a fase aí de residente permanente no solo americano. Quando for fazer a cidadania americana, se assim desejarem, estaremos prontos aqui para fazer a cidadania de vocês, de solo americano. Com certeza. Cidadania americana, se assim desejarem. Obrigado, boa tarde. Estaremos prontos aqui para fazer a cidadania de vocês. Qualquer coisa, estamos por aqui. Tchau, obrigado. Tchau. Tá bom, obrigado, boa. Foi, quando ela sair, você me avisa. Que aqui tem um pouquinho de delay. Então, gente, é isso, né? É muito bom, é muito revigorante a gente conversar. É a parte que eu mais gosto da live de quinta-feira. Óbvio que eu gosto desse bate-papo com vocês, mas o fato da gente poder ter essa oportunidade de botar um aprovado, tá? Uma aprovada, para conversar com vocês, para dar o depoimento dela, é super gratificante. Além dessas histórias, elas enchem a gente, né? O nosso coração de paz, de felicidade, porque olha como é que muda a vida da pessoa, né? Então, assim,
vocês precisam ter resiliência, eu sei, é um processo complicado, mas tomem essas decisões. Olha, ela era funcionária pública, largou o funcionalismo público, foi para os Estados Unidos, estudou, aplicou o EB2NW e está aí o resultado desse esforço todo aí num planejamento dela. O dela foram 7 anos, como ela falou, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Vamos lá. Isso aqui eu já falei. Pessoal agradecendo. Dando boa tarde, doutora Michele. Amanda Pereira, esperando a aprovação do 1140, é isso. 363 dias, né? Ainda tá no prazo, é de 6 meses a um ano, mentira, é brincadeira. É o prazo médio de 6 meses a um ano, já tá saindo essa aprovação do I-140, vamos em frente. A Gislane tá perguntando aqui onde fez o mestrado de teologia, eu não tenho essa informação, se ela puder te responder, ela responde. Tá, vamos lá, mais pergunta. A Amanda tá falando aqui que fez com a gente, técnico de enfermagem. Já tá saindo também a resposta do seu I-140. Se Deus quiser, uma aprovação, mais uma aprovação aí pra gente comemorar juntos. Aqui tá sem pergunta. Tem pergunta aqui no WhatsApp? Vamos lá, deixa eu pegar algumas perguntinhas aqui no WhatsApp pra gente ir respondendo, tá? Jonathan Gonçalves. Quem está fora de status pode conquistar o Green Card? Jonathan, a resposta é sim, tá? Mas com bastante análise do caso. Hoje está muito mais difícil, tá? Não é impossível, a gente pode pedir um waiver, um perdão, mas eu gosto de ser bem transparente, tá? Sim, hoje está muito difícil, a gente precisa entender um pouco melhor quanto tempo você está fora de status, qual o motivo para você ter ficado fora de status, e o principal de tudo, a gente precisa entender se você é elegível para algum tipo de visto que leve ao Green Card, tá? Porque essa questão de estar fora de status, eu tô fora de status, eu tenho chance de conquistar o Green Card, às vezes o fora de status seria posterior. Você não tem nem perfil ainda, ou não tem o perfil para aplicar algum visto que leve ao Green Card. Então, marca uma consultoria com a gente para a gente poder entender o seu caso, tá? André Araújo, profissionais de saúde ainda têm prioridade por conta do período pós-pandemia? Então, hoje essa realidade não é... A prioridade do profissional de saúde é pela pesquisa que a gente acabou de mostrar aqui na live, tá? Extrema necessidade. Então, talvez hoje a necessidade de profissional de saúde seja maior até do que na época da pandemia. A gente tem estudos, até um pouco tempo atrás, ou alguns anos atrás, a gente usava ainda a pandemia como um dos motivos para profissionais de saúde. Hoje, o motivo está bem claro, que é essa mudança demográfica da população americana, essa necessidade, essa falta de médicos que vai existir na próxima década aí, tá? Marcos André, é verdade que é melhor tentar o visto EB1 do que o visto EB2NW? Primeiro de tudo eu respondo, você tem perfil para EB1? Então, esse é o tipo de pergunta que a gente tem que primeiro pensar. Você tem perfil para EB1? Se você não tiver visto para EB1, é uma pergunta que não tem resposta. É óbvio que não, porque se você tem perfil para EB2NW e não para EB1, não existe. E outra questão não existe esse de melhor ou de pior, tá? O que acontece hoje que as pessoas estão confundindo e aí divulgam na internet de qualquer forma o EB1 hoje ele está current, ou seja, ele está um pouco mais rápido, ele não tem um delay do Visa Bullet igual o EB2NW. Então, nesse sentido, o EB1 é melhor, mas você precisa ter perfil para EB1. Hoje o EB1 também, alguns critérios do EB1 foram um pouco flexibilizados, tá? Mas entendam bem, o EB1 você precisa ser um profissional de habilidade extraordinária. E o EB2NW um profissional de habilidade excepcional. São palavras parecidas, mas que guardam um significado diferente, tá? Extraordinário, você precisa ter comprovações um pouco mais fortes do seu perfil, tá? Lucas, o consulado vai parar de emitir vistos de turistas no Brasil? Não tem nem como responder essa pergunta. Como é que eu vou dizer? Fake news? É o quê? Pelo contrário, tá? O visto de turista tá... o que vai acontecer a partir de outubro vai aumentar o valor da emissão do visto de turista. Na verdade, não é nem a emissão do visto de turista. Depois de aprovado o 10.160, o visto de turista vai ter uma taxa nova para a emissão, né, do visto. Então, vê bem a fonte onde você conseguiu essa informação, que é totalmente falso. Inclusive, tá? A nossa chefe do setor de vistos de não imigrantes vai me agradecer novamente,
a Tatiana, procurem ela. Inclusive, a Leão Group entrou, tá? A gente, por muito tempo, a gente não fez visto de turista, de estudante, os vistos provisórios, tá? Mas a gente notou, a pergunta aqui não me deixa mentir, a gente notou que o mercado está inundado de profissionais sem capacitação nenhuma para orientar os clientes, as pessoas que precisam de visto de turista, de visto de estudante, visto J, visto M, enfim, visto L, visto E. São vistos todos, vistos não imigrantes, todos esses nós fazemos, tá? Então a gente resolveu entrar no mercado, a gente contratou pessoal para ajudar vocês nisso. É um atendimento VIP, entendam que visto de turista, estudante aqui na Leão Group, nós não somos despachantes, nós somos uma empresa de mobilidade global, tá? Então a gente vai orientar vocês de forma bem tranquila, bem especializada, mas vocês precisam ter, vão ter a certeza que a gente vai falar sempre a verdade para vocês. Então, trabalhar desse jeito, com fake news, com mentiras, com urgência, nada disso. A gente vai orientar vocês de forma correta. Então, se você quer fazer o visto turista, visto de estudante, visto J, visto M, intercâmbio, enfim, conversa com a gente, marca uma consultoria, procura lá no nosso primeiro atendimento, comenta aqui, eu quero, que a gente vai indicar. São vários setores aqui na Leão Group, tá? A gente também está fazendo esses vistos não imigrantes, é só conversar com a gente, tá? Gabriel Salomão, como faço para trabalhar com vocês? Sou paralegal. Gabriel, você está no Brasil, está nos Estados Unidos? Primeiro de tudo, chama a gente no Instagram aí, chama no nosso LinkedIn, manda o seu currículo. E tem um jeito bem interessante de você se colocar nesse mercado de mobilidade global, tá? E aí é uma outra questão que a gente tem feito. Siga a gente lá no nosso Instagram, @somosimigra, tá? Dia 30 agora. Acho que tem pouquíssimas vagas para essa primeira turma. Vamos começar pelo EB2NW, é o carro-chefe da imigração atualmente, tá? O que é a Imigra? Imigra é uma plataforma, tá? Uma comunidade, uma plataforma de ensino que vai qualificar profissionais da área do direito para trabalhar com processos imigratórios, tá? Não só para os Estados Unidos, a gente está começando, obviamente, só para os Estados Unidos são 187 tipos de visto, então a gente tem que começar por algum lugar. Estamos começando pelo visto EB2NW. Então, se não segue ainda, segue lá, @somosimigra, chama eles lá no direct, tá? Não sei se vocês têm aí o contato do Gabriel, passa depois para o nosso setor comercial da Imigra para chamar ele. Gabriel, conversa lá com a Imigra, por quê? Profissionais que se formarem na Imigra, tá? A gente também vai, com certeza, vai ser um profissional que vai estar capacitado, talvez, para trabalhar com a gente, tá? Então, se você tem essa vontade de trabalhar com a Leão Group, tem alguns caminhos, fala um pouquinho, conversa um pouquinho mais com a gente, para a gente poder entender aí esse caminho. E se você pretende se qualificar mais ainda, você é paralegal, se você pretende se qualificar para trabalhar com direito imigratório, seja para os Estados Unidos, seja para Dubai, seja para qualquer lugar do mundo, obviamente a gente está começando com o curso de EB2NW, a gente vai falar sobre EB1, sobre O, visto L, todos os vistos. Não deixe de se inscrever aí na plataforma, eles vão chamar você aí para bater esse papo, tá bom? Lembrando que o nosso Instagram, @somosimigra, tá? Mais perguntas aí? Tem mais alguma aí? Pessoal. Então, eu vou fazer propaganda no nosso site, tá? www.leongroup.com. Lá tem a nossa página de trabalho conosco. Então, clica lá, vai ter informações, tá? É isso, gente. Eu vou ver se tem mais perguntas por aqui, pra gente poder ir encerrando. Tem uma pergunta aqui importante, ó. Damascena Carlos. Quanto tempo está levando para o EB2NW? Por volta de 2 anos, 2 anos e meio, tá? Como a gente falou aqui, ó, repetindo aqui o perfil da Timely. Ela protocolou o processo em 26 de junho de 2023. Teve RFE, foi aprovado em 14 de março de 2024. Então, 9 meses para aprovação do I-140 e já está com o green card na mão. O green card dela chegou em 9 de agosto de 2025. Ou seja, 2 anos e quase 2 meses aí, tá? Então, como a gente falou, entre 2 anos e 2 anos e meio, ela, desde que ela protocolou até ter o green card na mão. Excelente pergunta, tá? JNT Gonçalves. Boa tarde, consigo trabalhar com visto turista? Não, não consegue.
É proibido trabalhar em solo americano com visto de turista ou visto de estudante, tá? Isso é uma violação imigratória. Muita gente confunde e fala, violação imigratória é só passar aí como turista, tenho 6 meses, passo dos 6 meses, fico fora de status. Não, trabalhar ilegalmente também é uma violação imigratória, tá? Vamos ver que acho que chegou mais uma pergunta aqui. Pergunta importante. Dá para parcelar o processo do visto ou tem que pagar tudo de uma vez? Todos os nossos vistos, eles têm programas de parcelamento, tá? Os vistos EBs, que são um investimento um pouco mais alto, parcelamentos maiores, tá? Obviamente com uma entrada e um parcelamento maior. A gente também trabalha com uma questão de bastante incisiva aí para pagamento à vista. E os vistos provisórios de turista, a gente também tem um parcelamento, é um pouco mais curto, porque além do valor investimento ser menor, também a gente precisa do valor, porque o processo é mais rápido, tá? Então, mas sim, a resposta é, a gente pode parcelar sim, tá? Então esses valores, eles são parcelados. As pessoas sempre perguntam, e eu gosto só de falar, na consultoria é melhor para ter todas essas dúvidas, mas as pessoas precisam ter essa informação. Vistos EBs, tá? O EB1, o EB2, em torno de $20 mil de honorários, e dependendo do tamanho da sua família, entre $2 mil a $5 mil de taxas imigratórias, tá? Então, esse é o valor dos nossos honorários, de novo, com desconto para pagamento à vista, com parcelamento aí, às vezes em 15 vezes, 20 vezes. Conversa com a gente que a gente consegue ouvir a sua proposta, tá? Outra pergunta aqui. Esse foi bem direto. Vale a pena tentar o EB2NW sozinho ou é furada sem falar com o especialista antes? Eu respondi lá para a nossa convidada de hoje, né? Resposta clara. É obrigatório ter um advogado para protocolar um EB2NW? Não. Ele é um processo que você pode entrar sozinho. É furada aplicar sozinho? Acho que a palavra é um pouco forte, mas sim, tá? Por quê? Você vai ter todo esse trabalho que a gente falou sozinho, você não vai conseguir fazer as traduções, business plan, então isso tudo você vai ter que contratar, então não é que você fala, fazendo sozinho não gasta dinheiro. Gasta porque você tem os serviços que tem que ser feitos no seu processo, tá? E o principal, que eu sempre falo, por que é tão importante contratar uma assessoria? Pela experiência que ela tem de mercado. Ali, um grupo são mais de 15 anos. Experiência não só com aprovados. Obviamente, a gente adora aprovar o caso, né? Esse é o nosso papel, aprovar o caso. Mas a gente também aprende muito com as negativas, porque a negativa ela vem fundamentada. Então ali o oficial de imigração está dizendo o porquê que ele não aceitou aquele caso. Seja por convicção dele, seja por alguma coisa que esteja na lei, seja por uma mudança da imigração, seja por uma mudança de necessidade de trabalhadores nos Estados Unidos. Então isso tudo a gente utiliza, a gente tem um extenso estudo de negativos aqui na Leão Group, tá? E a gente, com essa expertise, a gente consegue fazer cada vez mais casos melhores. Então a gente está falando aí de uma experiência de mais de 1000 casos. Então, é meio que matemático. Você acha que é melhor você fazer sozinho, sem experiência nenhuma, ou seguindo aí o tutorial de uma pessoa que está no YouTube cobrando R$50 para faça você mesmo o seu EB2NW porque eu fiz o meu e aprovei. Ele só sabe falar sobre o caso dele. O caso é específico, tá? A gente aqui tem profissional da saúde, tem profissional de logística, tem profissional da área de engenharia, tem profissional, sei lá, todo tipo de profissional da área técnica, economia, administração, enfim, educação física. Então a gente tem profissional de todas as áreas, então a gente consegue ter toda essa informação. Tem uma extensa equipe de pesquisa. Para essa live eu pedi para a equipe, eles fizeram essa pesquisa toda. Tem uma nossa equipe de marketing, está sempre antenada com as novidades. Então, assim, esse é o diferencial. Não tenham dúvidas, tá, de que esse investimento, ele é um investimento super válido, tá? Obviamente, o Guto está falando isso porque ele está vendendo o produto dele. Tô sim, óbvio, tá? Mas, sem sombra de dúvidas, é um investimento importantíssimo, tá? Tem limite de idade para aplicar? Tipo, depois de 40 anos sou interessante para os Estados Unidos? Vamos lá. Não tem limite de idade, tá? Tem limite de idade para baixo. Porque, como eu falei, o EB2NW e o EB1, por exemplo, são vistos que demandam experiência profissional, principalmente. Como é que a gente vai falar de experiência profissional para, às vezes, uma pessoa que tem 20 anos? Não tem como ela ter 10 anos de experiência profissional, por exemplo. Então, a idade, as pessoas mais novas, elas podem ter um pouco de dificuldade de aplicar um visto desse
é B por causa da experiência profissional, tá? O que tem muita gente nos procurando são pessoas com essa idade, entre 20 e 25 anos, exatamente fazendo planejamento migratório. Qual curso é melhor eu fazer? O que eu preciso preparar? Onde eu preciso melhorar meu perfil para daqui a 5, 10 anos ter possibilidade de aplicar um visto desse? Também é possível, tá? Ou pessoas mais novas aplicar um visto de estudante para ir para os Estados Unidos fazer um mestrado. A Tamily acabou de falar aí. Ela fez o mestrado lá, aplicou a EB2NW e foi aprovada. Tá? Então, existem outras possibilidades. Limite de idade não existe, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. É que tem um seguidor nosso aqui que está mandando uma pergunta atrás da outra. Vamos ver se ele tem mais uma aqui. Ele está digitando. Parou. Então é isso, gente. Estamos nos encaminhando aí para 1 hora de live, tá? A live sempre vai ter esse tempo aí, como eu sempre falo, para ser fácil de vocês pesquisarem os assuntos. Nossa live vai ficar gravada no nosso YouTube, tá? @LeãoGrupo_Oficial. Todas as nossas redes sociais, @LeãoGrupo. Só o YouTube que é @LeãoGrupo_Oficial. Nosso site, www.leongrupo.com, tá? Instagram da Imigra, @SomosImigra. E visto de turista, de estudante, se precisarem, procurem a gente também. Quem quiser aí é só falar com a gente que a gente está à disposição, tá? Aqui travou para mim o vídeo, aí tá rolando normal, aqui travou. Deve ser a minha internet. Então é isso, gente. Boa tarde, tá? Bom final de semana para vocês. Semana que vem estamos de volta, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, vão mandando as perguntas aí na caixinha de mensagem e a gente vai se falando aí durante esse tempo, tá? Obrigado pela audiência de vocês e até semana que vem.